Fogo Morto, de José Lins do Rego. Estamos na terceira parte do livro. Este é o capítulo 7. Primeiro vídeo sobre esse capítulo. Mestre, e o meu guia? Ninguém sabe, é capaz de estar aí escondido. Ele não tem tino para nada, é um leseira. Os três homens estavam parados na porta da igreja, como todos, sem saber para onde se dirigir. José Passarinho, o cego Torquato e o mestre José Amaro. A força havia deixado o pilar no sossego de sua paz de brejo morto. A rua direita vazia de gente, só a intensidade do sol da manhã que fazia mais verde o pé de tamarindo. Mestre, temos que descer. Sem o menino estou desarvorado. Lembre-se que desarvorado é sem rumo, né? E eu acho que a gente já conversou sobre essa etimologia, mas vale a pena relembrar. Porque desarvorado, o que tem a ver uma árvore com estar sem rumo? Arvorar um navio é colocar o mastro principal do navio, né? Como uma árvore, um tronco, né? Então se você está desarvorado, você não tem o seu mastro principal. Você não tendo o seu mastro, você não tem controle da sua direção, né? Então, sem o menino estou desarvorado. A gente acha o bichinho, seu Torquato. Quase que não podia falar. Quase que não podiam falar, todos eles, né? Tinham os corpos moídos de pancadas e dores mais fortes, mais fundas na alma. Só Passarinho parecia quieto, sem nada que o preocupasse. Não falava, mas olhava para a terra, para os matos, para o sol que ele via, que ele podia sentir como seu. Os pés cambados pisavam na terra que era mais poderosa que o tenente, que a força miserável. Mestre José, vamos para o seu sítio? Não, Passarinho, não quero mais ver a minha casa. Sinhá deve ter deixado tudo. E quando saíram para o fim da rua, a velha Adriana apareceu vindo justamente do outro lado. O mestre José Amaro baixou a cabeça como se estivesse em falta, coberto de vergonha. Bom dia, meu compadre. Bom dia, comadre. Vim aqui mesmo a mandado de Vitorino. Ele me disse lá em casa, Adriana, vai à vila ver o compadre. Ele está muito apanhado, comadre? Está que nem se pode virar na rede. Deram muito nele. Lá esteve o doutor Quinca do Engenho Novo, quando soube de tudo. Ele queria até saber se o compadre faz gosto de ir morar no Engenho Novo. Comadre, morar para mim não adianta mais. O que vale um caco como eu? Qual nada, mestre José. Um homem como o senhor não se perde. Eu sou um pobre cego e não desgosto da vida. Deus há de me dar alento para ir até o fim. Passarinho ria-se com o tempo. A velha Adriana queria dizer mais alguma coisa. Compadre, a comadre se foi. Fiz tudo para ela não fazer aquela besteira, mas estava com determinação. Ela tomou o trem para o Recife e, pelo que me disse, vai procurar uma irmã que está morando em Paulista. Era a vontade dela, está direito. O José Amaro falando. Né? A comadre não soube do paradeiro do guia do seu Torquato? Está lá em casa. O bichinho ia descendo com os tangerinos e eu conheci logo que era o guia do seu Torquato. Então chamei para falar com ele. Ia com os tangerinos sem saber para onde se botar. O negro cachimbo me contou que tinham achado ele na estrada, lesando, e vinham trazendo para deixar numa casa qualquer. Ficou comigo, senhor Torquato. Deus do céu lhe pague. Passarinho ia andando no passo trôpego, com os pés espalhados como de pato. Pegava nas folhas das árvores, sentava-se no chão, na terra úmida, metia-se na lama, espalhando a água barrenta dos poços. Tudo era dele. Era dono de tudo. Cantava baixo numa voz, numa lotomia de canto de igreja. Iam calados, com um passarinho quase correndo na frente. Pobre negro, disse o mestre,
Nunca pensei que tivesse alma tão grande. O compadre se meteu a tomar o nosso partido e sofreu o diabo. Mestre, não tenho a luz dos olhos, mas eu vejo a desgraça daquele tenente. O capitão tem poderes de Deus, seu mestre. A luz do dia brilhava na várzea abandonada do Santa Fé. Mas floriam as trepadeiras pelas estacas, cobrindo a terra inculta, subindo pelas cajazeiras. Passarinho via tudo e cantava baixo soturno. Era a sua alegria que não tinha força para soltar a voz como um canário, como um galo de campina. Perceba esse contraste, né? Ele cantava sim, mas ele cantava baixo e soturno, sombrio. Ao mesmo tempo que parece que em alguns momentos ele é liberto pela natureza, né? Pelo que está em volta dele. O negro não para de cantar. Já estavam na porta do capitão Vitorino. Vitorino levantou-se para falar com os seus protegidos. Tinha o rosto ferido e o olho direito inflamado, com uma mancha azulada. Eu sabia que o safado teria de ceder. Eu sabia que uma petição tem força de verdade. O mestre José Amaro não deu uma palavra. Só o cego falava para agradecer. Deus daria muitos anos de vida ao capitão Vitorino. Mas o capitão queria falar. Ali viera o Quinca do Engenho, o homem mais orgulhoso da várzea, para oferecer-lhe o seu apoio. Estava com o município nas mãos. O governo fazia arbitrariedades de todo jeito, mas ele não temia a força do governo. Ia para as urnas para derrotá-lo. O mestre, calado, parecia não ouvir coisa nenhuma. Só falava o capitão. Ninguém no mundo poderia com ele. O mestre sentia-se cada vez mais um traste. Compadre, eu vou até a minha casa ver aquilo como vai. Não, compadre José Amaro, o senhor vai comer qualquer coisa. Não é preciso, comadre. Seu Torquato e Passarinho podem querer. Eu não tenho fome. O cego conversava com o guia e Passarinho comia umas goiabas que tirara no pé do fundo da casa. Passarinho, eu vou saindo. Peraí, mestre. E saíram os dois enquanto o cego Torquato comia e o velho Vitorino falava. Ali em sua casa viriam todos eles para lhe pedir perdão. Era homem que não temia, que não fugia. Quinca do Engenho Novo dera-lhe toda a razão. Então José Paulino era chefe político para um tenente qualquer reduzir o município à merda? Só mesmo um banana como ele permitia uma coisa daquela. Pois ficasse certo. Nas urnas ensinaria ao governo que tenente de polícia não ganhava eleição. O cego ouvia-o em silêncio. Quando o sol quebrou, despediu-se. Capitão, eu nada tenho para dar, sou um pobre cego apanhado como um cachorro. Nada tenho, mas Deus tem muito. Deus pode dar o que quer. O Senhor e a sua mulher fizeram de mim um grande deste mundo. Deus vos pague. E se foi na tarde que chegava, com o vento macio gemendo nas cajazeiras. A casa do capitão ficou outra vez no silêncio. Uma guiné começou a cantar. Lembre-se que guiné é a galinha da Angola, né? Uma guiné começou a cantar. Adriana, tange essa peste. E voltou para a rede. Era o capitão Vitorino Carneiro da Cunha. À sua casa vinham os grandes e os pequenos da terra, Quinca do Engenho Novo e o negro José Passarinho. Vitorino, vamos passar a arnica nas tuas costas? Não precisa mais, já não tenho nada. O companheiro José Amaro vai precisar de ajuda na casa dele. O diabo da mulher se foi. Mulher é bicho esquisito. Nada, Vitorino. A comadre está acabada com a doença da filha. Parece que nem regula mais. São todos umas vacas. A mulher se riu e começou a passar o pano molhado pelas costas em chaga viva de Vitorino. Doía-lhe o remédio ardente. A peste dessa Guiné não para, gritava. Vai tanger aquela peste? Não tem Guiné cantando não, Vitorino. Mata aquele diabo. A dor da arnica enfurecia o capitão. Esses cachorros me pagam.
Passou pela estrada o cabriolé de seu Lula. Há muito que não se escutava o tinir daquelas campainhas. Quem passou no carro, Adriano? Não vi ninguém. Você está cega, vaca velha? Não olhei para a estrada, Vitorino. Esse cachorro não para aqui para saber como estou passando. Devia ter deixado o bandido Antônio Silvino dar conta dele. Não fala alto, Vitorino. Não fala alto por quê? Até você querendo fazer pouco de mim? Chamo de bandido na focinheira dele. Você é que sofre com isso. Pois me deixa sofrer. Ninguém tem nada a que ver. A velha deixou o quarto e saiu para o fundo da casa. Vitorino fechou os olhos, mas estava muito bem acordado, com os pensamentos voltados para a vida dos outros. Ele muito tinha que fazer ainda. Ele tinha o pilar para tomar conta, ele tinha o seu eleitorado, seus adversários. Tudo isso precisava de seus cuidados, da força do seu braço, de seu tino. Lá se fora o seu compadre José Amaro, o negro passarinho e o cego Torquato. Todos necessitavam de Vitorino Carneiro da Cunha. Fora a barra do tribunal para arrastá-los da cadeia. Que lhe importava a violência do tenente Maurício? O que valia era a petição que, com a sua letra, com a sua assinatura, botara para a rua 3 homens inocentes. Ele era homem que não se entregava aos grandes. Que lhe importava a riqueza de José Paulino? Tinha o seu voto e não dava ao primo rico. Tinha eleitores que não votavam nas chapas do governo. O governo não podia com a sua determinação. Ele sabia que havia muitos outros tenentes Maurícios na dependência e as ordens do governo. Todos seriam capangas, guarda-costas do presidente. Mas Vitorino Carneiro da Cunha mandava no que era seu, na sua vida. As feridas que lhe abriram no corpo nada queriam dizer. Não havia força que pudesse com ele. Os parentes se riam de seus rompantes, de suas fraquezas. Eram todos uns pobres ignorantes, verdadeiros bichos que não sabiam onde tinham as ventas. Quando parava no engenho, quando conversava com o Manuel Gomes do Riachão, via que era melhor ser como ele, homem sem um palmo de terra, mas sabendo que era capaz de viver conforme os seus desejos. Todos tinham medo do governo, todos iam atrás de José Paulino e de Quinca do Engenho Novo, como se fossem carneiros de rebanho. Não possuía nada e se sentia como se fosse senhor do mundo. A sua velha Adriana quis abandoná-lo, correr atrás do filho. Desistiu para ficar ali como uma pobre. Podia ter ido. Bom, eu vou ter que parar no meio do parágrafo mesmo para fazer 2 observações. Essa afirmação dele, as feridas que lhe abriam no corpo nada queriam dizer, né? Isso me lembrou muito a postura do velho no livro O Velho e o Mar do Hemingway, né? Então, primeiro, é um livro fantasticamente bom, eu aconselho você a ler. Um livrinho assim, 120 páginas, você lê quase que numa sentada. Mas a história, para simplificar, só a parte que a gente quer, ele traça uma batalha épica entre ele e um peixe maior do que o bote em que ele estava, né? E aí, em diversas vezes, uma delas, por exemplo, ele estava lá segurando a linha, e a linha corria pela mão dele e cortava, né? E a única coisa que ele tentava fazer é colocar a linha. Ele sabia que não podia soltar a linha, afinal de contas era o trabalho dele vencer aquele peixe, né? Era a missão dele. Então aqui a gente tem um ponto importante, né? Você não negocia com a tua missão, assim como você não negocia com a tua vocação, né? Você não fala, mas veja bem, então se eu largar a linha aqui e se eu for investir no mercado de peixe? Não, é a minha vocação ser pescador, assim como o Vitorino acredita que é a vocação dele ser um político, né? É a minha vocação então pegar esse peixe e não tem essa tagarelice, né? Então vamos ver, talvez a gente pode fazer isso. Veja bem, vamos negociar. Você não negocia com a tua consciência, você não negocia com a tua missão, né? E perceba que é essa a postura do Vitorino. Ele não negocia, ele simplesmente vai lá
e faz o que deve ser feito, né? Então não é, mas veja bem, vamos abrir mão aqui e vamos negociar aqui. Então isso a gente tem que reconhecer que é uma qualidade do Vitorino. Eu já volto pro velho, né? Do velho Yumar. É claro, aí a gente tem que pensar sobre a inconsciência dele, a incapacidade de notar, né? Nessa parte parece que ele nota muita coisa, mas lembre-se ainda das outras partes em que ele é ingênuo, né? Que ele pensa, tem essa mania de perseguição e tudo mais. Então vamos deixar essa questão aqui falei isso só pra gente não tentar agora no final, que o romance está puxando o Vitorino pra cima, pensar que ele é um herói perfeito, né? Isso daí é perigoso. Voltando, então, além dessas outras comparações, uma comparação interessante é a postura perante a dor. Então estava lá o velho, do velho Yumar, e o peixe estava fugindo e estava cortando a mão dele. A única coisa que ele fazia era mudar a linha de lugar para que não cortasse algum tipo de nervo, alguma coisa que prejudicasse o trabalho dele. E uma justificativa que ele falava é: a dor não importa para um homem, né? O que importa a dor para um homem, né? Dói, depois cura. Se curar e não atrapalhar o que você tem que fazer, é o que tem que acontecer. Perceba que essa é a postura do Vitorino também aqui, né?